Fala galera, fala professor, estamos chegando para o WSL Finals, finalmente, chegou setembro e com este mês aí, o nono mês do ano, as finais da WSL. E é com muito prazer que a gente vai poder apresentar para vocês a última Kombi do Coruja dessa temporada. Fala aí, Último, professor. último evento, 5 atletas na categoria feminino, 5 na masculino, e a gente vai ver show de surf numa das ondas que é considerada talvez uma das ondas mais high performance do mundo. Então vai ser show de surf garantido. É isso aí, vamos falar um pouquinho da previsão das ondas, do formato da competição, das regras do Fantasy Surfer e também, é claro, dos surfistas e das surfistas que estão aí, né, dos 10 atletas que chegaram na briga para esse título mundial, tanto no masculino quanto no feminino, falar um pouquinho aí da expectativa do que eles podem apresentar nessa onda e, claro, favoritismos, zebras e tudo mais. Muito legal. Vamos começar então. Então, estamos começando. A primeira questão que a gente está curioso para saber, a gente tem a expectativa de altas ondas pela qualidade, né? Das ondas que a gente encontra em lowers, mas qual é a previsão, Coruja? O que tu conseguiu identificar? Bom, professor, aí esse mapa, a previsão está parada agora, já vou dar um play nela, já jogando lá para segunda-feira da semana que vem, que é quando nos interessa. Eu acredito que a competição não deve rolar antes da segunda-feira, porque tem essa ondulação boa chegando aí, sólida, de sul-sudoeste. Então, eu vou dar um play aqui, vocês vão ver que vai chegando uma cor mais rosada, aí, uma cor de ondulação mais forte, com longo período, ela vem desde de baixo, né, do continente americano. Então, essa ondulação já passou lá pelo Pacífico Sul, está passando nesse momento, inclusive, e aí chega ali em São Clemente para os dias da competição, tanto segunda quanto terça quanto quarta-feira, né, que a gente pode ver aí que já começa a perder força. Meu palpite, na verdade, são ondas aí de 3 a 5 pés, de repente umas séries até maiores aí na terça-feira, que é o auge dessa ondulação, tá? Então, a gente pode esperar ondas sólidas, como a gente já viu agora nessa última semana, no Instagram de vários atletas que já estão lá, outros competidores que não estão nas finais, né, como o Michael Rodrigues, o William Cardoso, né? Então, acredito que a gente vai ver uma ondulação consistente para triathlos, aquele tradicional ventinho ladal, meio maral de tarde e de manhã liso, né? Então, entre segunda e terça-feira deve rolar essas baterias aí com ótimas condições, o que é o que a gente mais quer ver, né? Legal, e tudo caminha para a gente ter confirmação dessas ondas, né? Uma vez que o período é longo, né? E no Pacífico, quando a gente tem período longo, 17, 18 segundos, a chance de ter boas ondas é muito alta, né? Então, é uma condição especial. A bancada está pronta, né? Perfeita, né? Então, Exato. as condições de vento e swell sendo favoráveis, certamente a gente vai ter show de surf. Exato, cara. Uma coisa que pega lá em Trestles muitas vezes é a inconsistência do mar, né? Você já surfou lá, eu morei lá por algum tempo e além do crowd ser grande, cara, às vezes fica flat 5, 10 minutos. Você olha da praia, tá simplesmente flat e aí entra uma série que todo mundo quer pegar. Isso a gente já viu acontecer em várias baterias, né? Onde surfistas ficam boiando 10, 15, 20 minutos até conseguirem pegar uma primeira onda. Então, a questão do período longo ela é ótima por um lado, por outro pode ser que dê uma inconsistênciazinha, mas o importante é que a qualidade das ondas deve sim ser boa, né? Então, vamos esperar para ver aí mais perto. Mas realmente eu acredito, meu palpite, assim como eu sei que o seu também, é que a competição só rola na segunda e terça-feira, dias 13 e 14, ou até num dia só, como eles podem fazer também. É muito legal. A previsão tem essa indicação, e aí interessante tu puxar isso, Coruja, que a gente vai para uma outra discussão, que é o formato do evento, né? De certa maneira, a gente vai ter um formato diferenciado, que vai ter uma certa liberdade poética, vamos dizer assim, para talvez baterias mais longas, um intervalo maior entre baterias. Isso a gente não tem noção ainda, mas a gente já sabe que a gente tem um formato meio estabelecido sobre como vão ser os confrontos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, a gente vai ter um formato bem interessante, os 5 melhores do ranking feminino, os 5 melhores do ranking masculino vão se enfrentar num formato bastante interessante, e aqui vocês podem observar como é que foi o comportamento dos 5 que foram selecionados, né? A gente teve basicamente Gabriel Medina e Ítalo o tempo todo nos top 5, por outro lado, os outros 3 meio que batalharam entrando e saindo até a configuração final, que tem, além de Felipe, de Gabriel e Ítalo, temos também Felipe, Conner Coffin
e Morgan Siblet. E eles vão se enfrentar num formato bastante interessante que... Porra, de novo. Mas aí... Deixa eu cortar aqui. E eles vão se encontrar num formato bastante interessante, onde o quinto vai começar na água até chegar ao primeiro. Explica um pouquinho para a gente, Coruja. Eu acho que isso aí, na verdade, já vem sendo falado, mas é sempre bom a gente, né, bater em cima dessa tecla novamente, né? Tanto no masculino quanto no feminino, o quinto e a quinta colocada, eles enfrentam o quarto colocado e a quarta colocada logo de cara, na primeira bateria, é uma chance só. Não sabemos ainda quanto tempo de bateria vai ser, como você havia falado, e também como se eles vão intercalar masculino e feminino para poder dar um descanso para os atletas, né, que já vão cair na próxima bateria. Mas o vencedor da disputa 1, né, que é a primeira bateria, vai ser o adversário do terceiro colocado no ranking. Então, o quarto e o quinto batalham. Quem passar, pega o terceiro. Quem passar nessa bateria número 2, pega o segundo no ranking. E aí, quem sair vencedor dessa bateria 3 vai enfrentar o primeiro do ranking, que é o Gabriel Medina e a Carissa Moore, numa final de melhor de 3. Ou seja, quem vencer 2 baterias leva. O formato é muito simples, tá? É uma novidade, né? Eu sei que muita gente não concorda, acha que o vencedor tem que sair, né, dos pontos corridos, e eu respeito a opinião de todos. Essa, inclusive, é também a minha opinião. Mas esse foi o formato que a WSL encontrou para esse ano e a gente vai poder assistir, sem dúvida, um dia bastante interessante e assim, excitante, porque, querendo ou não, são todas baterias decisivas. Muito legal. É importante reforçar, né, que tanto aqui olhando o ranking, né, das 5 primeiras no feminino e os 5 no masculino, o formato é o mesmo para os dois, né? E, de certa maneira, a gente vai girar em torno dessa expectativa de como vai ser o desempenho desde o quinto colocado, né, no ranking, a quinta colocada no ranking. Coruja teve uma definição importante, né, de organização, os 5 primeiros do masculino, os 5 primeiros do feminino, o formato é o mesmo, e vai ser bastante interessante como isso vai se construir ao longo das baterias, né? E tem uma questão interessante que foi proposta pela WSL, conta aí. Eles colocaram as lycras, uma de cada cor, para cada colocação, né? Então, até senti falta da lycra branca ou da preta ali para diferenciar melhor aquele laranja do vermelho. Mas, pelo que eu vi, assim, a lycra do Felipe e da Sally, que é a lycra teoricamente vermelha, ela é quase um rosa, e a do Morgan é um vermelho um laranja bem avermelhado, assim como a da Johanne Dufay. Então, eles colocaram cores bem diferentes, lycras lindas, com desenhos, estampas e tudo mais, como não podia ser diferente, os líderes, né, Carissa e Gabriel em amarelo, e aí, como a gente pode ver aí na tela, né, nas cores, o segundo em azul, o terceiro em vermelho, o rosa, o quarto em verde e o quinto em laranja. Então, mais interessante ainda ver agora, até saindo um pouco da pauta aqui, a diferença de pontos da primeira para a quinta colocada, 5.000 pontos, mais ou menos, 5.700, e do Gabriel para o quinto colocado são quase 20.000 pontos, cara. É um caminhão de distância. Tem uma discrepância grande. Legal. Acho que isso traz para uma outra discussão que a gente queria provocar, né? Um pouco quais são nossas expectativas, né? Perfeito. Vamos dividir em duas partes essas expectativas, né? A primeira, qual a tua leitura, né, do ponto de vista de julgamento, de critérios, o que a gente espera ver em termos de aonde vão estar as grandes notas, né? Num evento com a expectativa de swell que a gente indicou e com esse perfil de surfistas que a gente vai ter na final. Eu acredito que a gente vai ter que aguardar os árbitros trazerem aquele quadrinho do que eles estão valorizando mais, porque isso é muito importante. Eu não vejo como ser diferente em Trestles. Acredito que eles vão querer variação e execução de grandes manobras com velocidade, fluidez, mas principalmente o progressivo, né, o inovador e progressivo, como eles chamam. A gente viu no México uma polêmica na final. Muita gente achou que o David Silva ganhou a bateria, muitos acharam que foi o Jack Robinson, por conta de diferença de critério de julgamento, ou de um critério que foi estabelecido no começo do dia, o Jack acabou levando, né? Isso foi colocado na tela, então ficou bem claro, né? Apesar da execução das manobras inovadoras e progressivas dele na final não ter sido
da melhor, ele fez diferente e isso estava sendo levado em consideração, então não tem muito o que falar, né? Respeito opiniões também, acho que a bateria foi empatada ali, podia ir para qualquer lado, mas no caso de Trestles, cara, grandes manobras, variação, inovador e progressivo. A gente vai ver combos, né? Combos de diferentes manobras aí com variação. É isso que vai ser mais pontuado. Legal, vai ser bastante interessante, né? Porque no masculino, vamos dizer, a gente tem a primeira parte do chaveamento com surfistas que basicamente fazem suas notas na borda, né? Então, a gente vai ter Morgan Siblet e Conor Coffin, que tem basicamente o surf de bordo como a essência do seu surf. E aí, o vencedor vai enfrentar, talvez, o surfista mais rápido, mais high performance do circuito, que é o Felipe Toledo. E dali para frente, aéreo e rabeta para cima o tempo inteiro, né? Então, isso vai ser bastante interessante ver como isso vai se configurar, inclusive, na avaliação desse desempenho, né? Do feminino, a gente, todas as 5 surfistas têm como característica o surf de borda, né? E a gente, logicamente, pode ver alguma coisa de diferente, vamos dizer assim, a nossa expectativa de eventualmente ver um aéreo ou algo mais extraordinário, talvez da Sally Fitzgibbon e da Carissa Moore, que já demonstraram em competições que podem dar aéreo e fazer notas com aéreos, né? As demais a gente vai ver muita força, muita borda, Stephanie Gilman exagerando na linha, no estilo, Johanne Dufay com uma certa dependência do swell ter um tamanho para ter um destaque maior, né? Então a gente vai ter um pouco essas características. E aí vai ser bastante interessante, eu diria que há um equilíbrio maior nas expectativas de surf no feminino do que a gente vai ter no masculino, né? Dos 3 surfistas, os 3 primeiros surfistas, Gabriel Medina, Ítalo e Felipe Toledo, a gente não tem a menor noção de como eles vão surfar, né? Porque eles podem apresentar qualquer tipo de surf, porque eles têm condição para isso, né? O que tu acha disso, Coruja? Não, eu acho que a tua leitura é perfeita, cara. Acrescentaria aí, no caso da Johan, a dependência da esquerda, né, para ela ter maiores chances, porque eu acho que batalhando onda a onda na direita de Trestles, a Stephanie Gilmore leva uma vantagem, né? Claro que o surf é um esporte que depende muito da onda, enfim, do atleta estar em sintonia com o mar, com as séries, mas onda a onda para a direita eu vejo a Stephanie com uma vantagem, então se a Johanne conseguir encontrar esquerdas que são um pouco mais curtas, mas tem partes mais críticas, ela pode sim levar uma vantagem aí. É uma leitura que eu fiz. E aí a Carissa, eu acredito que ela é a favorita ainda, por mais que haja esse equilíbrio que você falou. Eu vejo a Tati com um surf de back para a direita mais vertical do que qualquer outro atleta surfando para a direita, porque o backside ali vai encaixar melhor e ela é a única goof, né? Mas a Carissa, para mim, as curvas que ela faz na borda para a direita, elas são incomparáveis ainda. Tá? Elas são incomparáveis nesse ano, principalmente. Então, tendo onda com face aberta, minha favorita, Carissa Moore. Né? Aí no masculino, cara, você falou tudo. A gente sabe o que esperar do Conor. É surf curva na borda, curva grande, mas sem variação e sem muita parte crítica. Foi demonstrado que os juízes estão gostando desse surf dele esse ano, tanto para a esquerda quanto para a direita. Na minha opinião, falta variação, falta risco, e eu acho que as notas dele não poderiam passar de um patamar, né? Mas que é bonito de ver. Morgan tem um surf um pouquinho mais rápido e vertical que o Conor. Ele pode surpreender se ele encontrar essas partes críticas, principalmente back, para a esquerda. Mas, cara, eu acho que qualquer um dos dois que for contra o Felipe vai encontrar um candidato bem, bem duro, né? O Felipe, se ele tiver com sangue no olho para competir, ele pode ser um dos grandes favoritos aí desse campeonato, surfando em casa, entre aspas. O que a gente viu ele fazer em Margarete foi impressionante naquelas direitas, né? Então, se ele tiver com sangue no olho, igual ele estava lá, cara, vai ser osso duro de roer o Felipe Toledo. E aí os outros dois, né, cara, os caras são os ETs, né, meu? Eles podem fazer qualquer tipo de surf, como você disse, pode chegar, abrir a onda com aero rodando, depois fazer uma borda e finalizar com outro inovador progressivo, colocar um risco, colocar uma variação aonde eles quiserem, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que eles são ainda os caras mais completos, né? Apesar de eu falei que o Felipe pode sim levar esse evento.
mas eu acho que o Ítalo e o Gabriel ainda são mais completos se a gente pensar em direita e esquerda, power com inovador progressivo. Um pouquinho acima do Felipe, mas, cara, eu acho que no masculino, entre esses três, eu nem arrisco dizer um favorito, tá? Realmente, nem arrisco dizer. Legal. Provocações interessantes que a gente está fazendo aqui sobre o formato da competição, o perfil dos atletas, e isso logicamente nos leva na nossa penúltima pauta, que é o fantasy, né? Então a gente tem um formato bastante curioso do fantasy, até mesmo pelo número de surfistas, né? Então vamos falar um Sim. pouquinho sobre o fantasy. Ok, então vamos para a nossa penúltima pauta, o fantasy, quais são as expectativas, né? A gente falou um pouquinho anteriormente. Agora vamos para como vai ser esse formato, né? Cara, o formato é bem diferente. Eles encontraram uma forma de montar um fantasy para essa última etapa, até porque são só 5 atletas, né? Então não teria nem como completar aqueles 8 que a gente é acostumado a escolher. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram uma forma que a pessoa tem que escolher quem vai vencer cada bateria. Então, eu já vou mostrar aí para a gente. Mas as regras estão aí na tela. Então, a gente escolhe o vencedor de cada bateria masculina e feminina, né? E aí você ganha pontos por cada escolha correta, além, né, dos pontos da bateria. Então, se você faz uma escolha correta, você ganha 100 pontos. Se você faz uma segunda escolha correta, são 200. Como está dizendo ali, 3 escolhas corretas, 500 pontos, e 4 vai para 900. E caso você escolha o azarão, ou seja, o atleta que está abaixo no ranking, são 100 pontos de bônus, né? Então, vou dar um exemplo. Você está lá com a bateria assim, o quinto com o quarto colocado, Morgan e o Conor, por exemplo. O Morgan é quinto, o Conor é quarto. Se você escolhe o Morgan e ele passa, você ganha, além dos 100 pontos da escolha correta e da bateria que ele fez, mais 100 pontos por ter escolhido o azarão. E se mais uma vez você escolhe o Morgan contra o Felipe Toledo e ele passa, são mais 100 pontos como azarão e 200 pontos pela escolha correta. Então, eles estão dando um bônus para quem escolher o atleta menos provável de vencer cada bateria. É muito simples, não tem muito o que dizer além disso. Tá? Uma competição com poucos atletas, né? Então a gente tem aí a escolha aqui, por exemplo, no feminino, a Stephanie em quarta e a Johanne em quinta. Eu vou escolher a Johanne aqui, por exemplo. Se eu escolher a Johanne, eu ganho 100 pontos. Né? E aí, se eu escolher ela aqui de novo, eu ganho mais 100 pontos, porque ela é o azarão, né, na bateria. E isso até a final. Cada vez que ela passar uma bateria, uma fase, eu vou ganhar 100 pontos a mais por ela ser o azarão na escolha da WSL. É muito simples, cara. Isso tudo vai ser somado, né? Eles vão somar a pontuação do masculino com o feminino e aí colocar na pontuação final de cada competidor, de cada participante do jogo, né? Então, é bem simples. Não tinha como ser muito diferente disso. Legal, legal. Muito legal. Então, a gente convida vocês a preencherem as suas apostas no Fantasy para fechar o ano. Vai ser um formato diferente, vai valer a pena. Apesar de muitos questionamentos e críticas ao formato, existe toda uma hype em torno desse formato, né? Tanto é que vários dos surfistas estão lá para acompanhar as finais, né? A gente tem nas redes sociais ser mostrado, já mencionasse o William, Michael Rodrigues, Wade Carmichael, Kes Slater, todos eles estão lá, né? Nick Então, Fanning, Ock, então a então vai galera. ser bem interessante, de certa maneira, o pelotão A está em peso lá para assistir, né? Até de certa maneira deve ser um pedido da própria WSL para dar peso, né, para esse momento que tem diversas críticas. Mas para fechar, Coruja, nossa chamada para o Como do Coruja, nós estaremos ao vivo no dia inteiro de competição, acompanhando durante todo o evento, e a gente vai deixar vocês informados. Mas antes de finalizar, Coruja, qual que é a tua aposta? Eu sei que tu meio que ficasse meio em cima do muro, mas qual que é a tua leitura de quem vence? Cara, é difícil falar, cara. Como eu disse, no feminino eu diria que a Carissa ainda é favorita pela condição de marca que a gente vai ter, pela consistência dela, né? Principalmente para a direita. No masculino, cara, eu não tenho torcida específica, né? Eu acho que se fosse para eu escolher entre algum dos 3 brasileiros ali, eu diria que o Toledo, para termos mais um campeão, né, vindo do Brasil.
e é um cara que surfa muito, merece, né? Mas pensando em performance, cara, consistência, naquela onda ali, eu acho que o Gabriel ainda é o favorito, por pouquinho, tá? Pouco, cara, pouco. Pelo que eu vi nos treinos, eu achei que o Ítalo surfou melhor, né? Mas eu acho que o Gabriel na bateria ali, da forma como ele compete, o arsenal que ele tem, a força que ele coloca, né? Eu acredito que também ele vai ser o vencedor, até porque, cara, merece, né? Passou um ano atropelando todo mundo. Exato. É isso. E Minha leitura você? é parecida, né? Eu diria assim, pelo, pelo formato e pela justiça que que um circuito com várias etapas mostra que o primeiro colocado é o campeão, eu realmente gostaria de ver o Gabriel Medina campeão, né? Mas é, eu diria que, e todos dizem isso, né, que essa onda é perfeita para o Felipe Toledo. Talvez seja a grande chance dele de ser campeão mundial, finalizar o circuito em trestles e basicamente precisando correr 3 ou 4 baterias, né, 4 ou 5 baterias, né. Então, eu diria que há um momento específico para ele, mas existe um componente que a gente falou muito pouco aqui, que eu acho que torna o Gabriel Medina um favorito chave desse evento, que é a condição emocional, né? Assim, nesse momento, o Medina se sobressai, né? Além do surf de altíssimo nível, a capacidade dele ser decisivo dispensa comentários. Então, a gente, em termos de surf, eu realmente acho que o Felipe Toledo se ajusta melhor. Eu acho que essa distância diminui um pouco com a previsão de que você trouxe, eventualmente, ondas na casa de 6 a 8 pés, e isso diminui um pouco a distância do Felipe Toledo para os demais, porque quando as ondas estão em torno de 3 a 4 pés, ele é sobrenatural naquela onda, né? Então é meio difícil de imaginar que alguém consiga vencer dele, mas é o componente emocional. E aí, nesse sentido, tanto Medina como o próprio Ítalo são muito fortes, né? Então, vai ser muito curioso ver como é que o Felipe Toledo vai crescer nas baterias, né? Porque ele vai ser o primeiro combatente dos estrangeiros, vamos dizer assim, e dali para frente. Então, ele vai fazer disso um momento de crescimento, né? Vai ter um desgaste físico, como é que ele vai lidar com isso? Porque supostamente ele vai ser o que mais vai correr baterias. E então vão ter várias coisas em jogo e a gente vai trazer todo esse diálogo no na Kombi do Coruja, né? Todo esse debate sobre a preparação física, a preparação emocional, os critérios de julgamento, o que os juízes estão analisando para atribuir e, de certa maneira, direcionar a escolha do campeão mundial de 2021. É um ano difícil, que a gente ainda vive um processo complicadíssimo de pandemia, com inúmeras restrições, mas, de certa maneira, nós vamos fechar o circuito e estaremos lá acompanhando, né, Coruja? Com certeza, professor, estaremos aqui acompanhando, né, diretamente da Kombi do Coruja. Eu acredito que a partir de segunda, né, a gente vai estar ao vivo. Se houver algum tipo de modificação na previsão, se a gente tiver uma chamada surpresa aí já nos primeiros dias, estaremos ao vivo também. Né, mas a gente vai informando aqui pelos stories do Instagram e aí vocês vão ficando antenados para a gente poder ter a presença de vocês a nossa transmissão, a transmissão final. Agradecer desde já todo mundo que acompanhou aí nossas transmissões tabajaras, né, e sem papas na língua muitas vezes. Legal. A gente vai estar online acompanhando a partir de amanhã e, em havendo chamada, a gente compartilha nas redes sociais que nós entraremos ao vivo. A nossa expectativa é para a segunda e terça da semana que vem, porém nós já estaremos prontos a partir de amanhã, que é quando abre a janela do evento. É isso aí, galera. Estejam todos prontos e prontas e que a Kombi do Coruja vai estar de volta, né? Bora, Coruja! Valeu! Isa! Tamo junto!